Estava aqui meditando. Jesus veio a este mundo por uma razão, para nos resgatar a Deus e nos libertar, para que nós viéssemos a ser livres. Em Mateus 28, versículo 19, ele diz aqui, todos conhecem a grande comissão. Ele fala bem certinho o que nós devemos fazer. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até os fins do tempo. Pregar o Evangelho, fazer missão é pregar o Evangelho, é libertar aqueles que estão cativos, né? Claro que nós estamos vivendo um tempo tão difícil que tem mais pessoas cativas dentro da igreja do que fora da igreja. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque tem pastores que proíbem irmãos e irmãs visitar outra igreja. Eu não proíbo, aqui nós não proibimos. Amém ou não amém? Amém ou não? Nós não proibimos, porque você é livre. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A palavra nos diz também que o nosso povo, o povo perece por falta de conhecimento, porque não conhece a palavra de Deus. Quando eu falo, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não ache isso bom, mesmo que eu fique triste, eu não posso proibir ninguém de ir à igreja de ninguém, porque você é livre, eu sou livre. E a palavra de Deus diz que quando eu faço isso, eu tenho uma razão para fazer. Eu tenho que ter uma razão para isso, porque tem muitos que estão tendo os membros da igreja como um gado, com algo que lhe dá retorno. Sabe disso, pastor? E aqui nós pregamos a palavra de Deus. Aqui nós não obrigamos a nada. Por isso fazer missão não é fácil. Quando os povos estão lá naquele Nordeste, irmão, fazendo missão, tem pastores, tem igrejas que proíbem um de visitar a igreja do outro. E se visitar é disciplinado. E a palavra de Deus está nos falando que lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e por aí faz uma lista, os adúlteros, os alcoólatras, daí vai embora. E aí eu sempre me perguntei, mas por que os cães vão ficar de fora? Que faz o sentido de ter um cão ali? E aí a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos direciona, nos leva lá em Isaías 56, versículo 10, da seguinte: esses cães são os pastores gulosos. Ó, esses cães são os pastores gulosos, que não se partem. Parece que cada vez querem mais se alimentar, mais comer, mais, querem mais. E esses cães vão ficar de fora. Esses cães são os pastores. É vergonhoso falar isso, porque nesses últimos dias eles não estão pregando a palavra de Deus como tem que ser pregado. Não estão pregando a palavra de Deus que liberta, que cura, que sara, que restaura, que fortalece. Estão pregando uma prisão. E você não foi chamado para ser preso, você foi chamado para liberdade. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, pode até se fechar uma porta, mas Deus abre uma janela. Aleluia! E a janela que Deus abre não é terreno, é as janelas do céu. E quando Ele abre as janelas do céu, Ele derrama as bênçãos. E as bênçãos que Ele derrama, irmão, é sem medida. Ela é transbordante. Eita glória! Você já parou para pensar? Quando nós fizemos aquilo que é da vontade de Deus, quando nós andamos, caminhamos nos preceitos do Senhor, fizemos aquilo que Deus quer que nós viemos a fazer, né? O nosso coração contrito diante de Deus, nós andamos com retidão. Eu sei que não é fácil, nós temos luta todos os dias, nós temos afronta todos os dias, nós temos levante todos os dias,
Mas eu quero dizer uma coisa para você, que até dentro da cova Deus te livra. E quando você pensa que você está indo para a cova, você fique tranquilo, irmão. Deus está dizendo, olha, Davi estava numa cova, numa caverna. Chegaram até ele homens endividados, homens sem reputação nenhuma, homens perseguidos, caluniados, entraram naquela caverna. E diz a palavra de Deus que saíram de lá capitães, saíram de lá soldados valentes, e foram os homens valentes de Davi. Quando nós entramos na presença de Deus e nos entregamos ao Senhor, o Senhor nos faz valentes. Deus nos levanta, Deus nos fortalece e Ele nos faz valentes. Eu creio nessa palavra. Quando nós nos alimentamos bem, nós somos fortalecidos. Por isso que eu sempre digo que a casa do Senhor, que prende o irmão, a irmã, os membros na igreja, não é o cercado. É igual a ovelha. O que prende a ovelha não é o cercado, mas é o pasto, é o alimento. Pode não ter cercado nenhum, mas se ela se alimenta bem, ali ela permanece, porque é o alimento. E o alimento tem que ser a palavra